Ô, gente, aconteceu tanta coisa no Rio de Janeiro com o Wilson Witzel e o discurso dele dizendo que nunca apoia a extrema-direita, eu ouvindo e dizendo, hã? Como assim Wilson Witzel? Wilson Witzel, eu me atrapalho com o nome dele. Nunca apoiou a extrema-direita? Nunca teve em manifestação que destruiu cartaz de Marielle Franco? Ah, teve. Teve nessa manifestação. Tava lá. Não é? Eu me lembro disso. Me lembro de muitas coisas, viu, Wilson Witzel? Você falando sobre como resolver a questão da criminalidade. E agora você dizendo que não é nada disso. Mas falando sobre isso, né? Agora querendo usar o filho trans, né? Falando do filho trans e tal. Que não tem nada de preconceito, né? Mas quando era interessante eleitoralmente, o caminho foi outro, né? O filho, inclusive, está num cargo lá na prefeitura, né? Na pasta LGBTQ. É muito interessante, né? É muito interessante essas coisas, né? Como a pessoa, quando está por baixo, usa de tudo, né? Todas as coisas são levantadas. Agora, uma coisa realmente fica muito evidente. O Estado absolutamente calamitoso, uma calamidade pública, o Rio de Janeiro, né? Em todos os sentidos, né? Isso não é uma defesa do Wilson Witzel, não, como vocês sabem, enfim, não tenho nenhuma simpatia por ele. Mas é incrível como o Rio de Janeiro virou, assim, o lugar zero para a exportação de muita coisa complicada. Né? Milícias já existiam em outros lugares no Brasil, não é um privilégio apenas do Rio de Janeiro, mas a milícia do Rio é uma das mais poderosas, né? O Rio de Janeiro é de onde vem o Bolsonaro, boa parte do bolsonarismo tem raízes justamente lá, mas o pensamento reacionário, conservador, tem raízes em outros lugares do Brasil, também não é um privilégio exclusivo do Rio de Janeiro. Mas é interessante como no Rio a situação virou, quer dizer, eles elegeram Wilson Witzel e elegeram Crivella, né? Crivella na capital e Witzel como governador, e virou um pânico, né? Por 69 votos a 0, o impeachment dele foi encaminhado, que significa que foi uma verdadeira unanimidade. Ele até brincou com isso, dizendo que toda unanimidade é burra, né? E no relatório apresentado pelo deputado estadual Rodrigo Bacelar, na comissão especial, ele foi acusado de ter vulnerado mecanismos de controle sob o falso argumento de atendimento do interesse público. Penso ter o excelentíssimo governador agido dolosamente no atendimento do interesse privado, deixando o Estado do Rio indefeso e a população desassistida. Agir em interesse privado usando do poder do Estado é patrimonialismo, como eu já expliquei em outros vídeos aqui. Não existe, a meu ver, sentir a menor dúvida de que os fortes indícios e as contundentes provas quanto à ilicitude nas mencionadas contratações e os milionários prejuízos já contabilizados aos cofres públicos não só constituem sólido embasamento a demonstrar a justa causa para a apuração do crime de responsabilidade, como pintam com tintas fortes a subversão de valores em que mergulhou a administração estadual, diz Bacelar em trecho do relatório. Os fatos demonstram não haver não mais poder a supremacia do interesse privado sobre o público, o descaso com a vida e o oportunismo com a desgraça. Completou, né? A supremacia do interesse privado sobre o público é justamente o suprassumo, não é, do patrimonialismo. E aí o Wilson Witzel resolveu rebater dizendo que ele era vítima de tirania, atacou o Ministério Público, o Judiciário. Até agora o que tem acontecido é algo absolutamente injusto. Não tive o direito de falar nem na Assembleia, nem nos tribunais. Eu estou sendo linchado moralmente e politicamente sem direito de defesa. O que, se for verdade, é um absurdo. Mas, enfim, será que isso é totalmente real, né? Após a votação, André Ceciliano, do PT, rebateu os ataques de Witzel. Estamos num momento em que nunca foi tão importante defender a democracia. Respeitamos o rito, não atropelamos o processo. O governador teve amplo direito de defesa, recorreu ao TJ, ao STF. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos pelo STF. No fim, ficou claro que fizemos tudo de forma correta. E aí tem as falas de cada um dos deputados. A votação foi esmagadora, né? 69 votos a 0. Né? E aí o deputado Valdec Carneiro falou mais ou menos o que eu falei sobre o Rio de Janeiro. Ó.
lembrou da situação triste que passa o Estado, que combina crise fiscal, crise sanitária, culmina em uma crise política e institucional e destacou o histórico recente de governadores presos ou condenados. Triste sina do Estado do Rio. Esse Estado que é vitrine do Brasil para o mundo, que é o berço de algumas das principais manifestações culturais que já sediou a capital federal. Esses estados, nos últimos 20 anos, à exceção da deputada Benedita da Silva, teve todos os seus governadores efetivos ou presos ou condenados ou afastados. Rapaz, o Rio de Janeiro virou uma coisa... E eu falo isso com tristeza, porque o que ele disse é verdade. O Rio tem belezas naturais, tem a sede muita da cultura. É um estado, tem uma capital muito importante no Brasil, mas não há como negar que o Rio ele se tornou meio que o epicentro dessa onda que mistura milícias, teocracia neopentecostal, pensamento altamente reacionário. É uma espécie de caldeirão muito estranho e negativo. Parece uma coisa assim de você misturar muito do que existe de pior e, mais do que misturar o que existe de pior, dar poder a isso, né? É um Estado que está envolvido numa situação muito difícil, né? Aí outros lembraram também do encaminhamento pelas vidas, foi desastroso no combate ao coronavírus por conta da péssima gestão, disse o Velbert Rezende do Cidadania. Quer dizer, e aí vira aquela coisa, porque a administração do Witzel, ela é desastrosa em vários sentidos, né? Ela tem essa investigação que, enfim, aparentemente tem provas sólidas, mas como toda investigação a gente não pode condenar antes do processo, então vamos aguardar, mas parece ter evidências. A gente tem um combate ao coronavírus absolutamente um fracasso no Rio de Janeiro, responsabilidade de muita gente, inclusive do governador, mas as responsabilidades em relação a esse fracasso podem ser estendidas, inclusive em parte, à população do Rio, que tem sido uma das populações mais irresponsáveis do Brasil na questão da quarentena. Nós cansamos de ver as imagens lá no Rio de Janeiro de pessoas desrespeitando a quarentena, especialmente na elite, mas da população em geral. Ou seja, isso está acontecendo em todo o Brasil, mas o Rio virou um exemplo meio que negativo disso, né? E é uma situação muito complicada. Tudo que eu tenho a dizer é que eu torço para melhores momentos do Rio de Janeiro, né? Eu torço para que o Rio de Janeiro, o Estado e a capital, venham a eleger pessoas com compromisso público, venham a eleger com pessoas... Mas isso é muito difícil se a gente não reformar o financiamento da campanha, se a gente não conseguir afastar a influência destrutiva das milícias e de outras organizações que existem no Rio, porque o fato é que a corrupção na política, isso é muito importante entender, ela não é apenas decorrente dos políticos serem corruptos, não é uma corrupção apenas de uma falha de caráter. Ela é estrutural porque quando você embute no sistema, um sistema de financiamento em que grupos, sejam eles ilegais, sejam eles legais, têm muito mais poder para eleger os seus candidatos através do financiamento, através do dinheiro, isso leva a uma corrupção porque o interesse de poucos, dos líderes desses grupos, se sobrepõe ao interesse da maioria. O patrimonialismo que está no Brasil desde o início, o uso privado da coisa pública, ele se manifesta no Rio de Janeiro de forma tão forte, assim como se manifesta historicamente na Bahia, né? Mais recentemente tem diminuído, mas é uma coisa forte na nossa política aqui baiana, historicamente também. Felizmente, algumas iniciativas têm diminuído um pouco, mas não desapareceu, porque o financiamento de campanha leva a essa relação promíscua entre o grande capital e entre setores da sociedade que tem muito dinheiro e os políticos. E os políticos acabam sendo obrigados, para viabilizar suas campanhas, a ceder, a não ter o poder real. E o poder real está concentrado em forças de fora do Estado. E quando esse poder real está concentrado em setores fora do Estado, quando o político é eleito,
o político tem uma conta a pagar. E se ele não pagar essa conta, ele se dá mal. Não estou dizendo que foi o que aconteceu com o Wilson Witzel, não. De forma alguma. Mas os políticos eles estão muito enredados em torno disso. E isso envenena todas as relações. E é isso que leva o Rio de Janeiro a ser tão povoado por políticos ligados a esses grupos e tão ligados à corrupção. A corrupção, e isso é fundamental que seja compreendido, ela tem um elemento de desenho institucional, tem relação com o histórico e com história e a cultura do povo e a cultura das instituições. E para que isso seja alterado, você precisa mudar o desenho institucional, você tem que se esforçar para mudar a cultura, que é mais complicado, leva mais tempo, e você tem que criar políticas públicas que atacam as causas da corrupção. Afastar as pessoas. O Rio já está afastando e prendendo, nos últimos 20 anos, muita gente. E não adianta. Porque se o sistema ele é corrupto e ele incentiva a corrupção organicamente, outros corruptos vão ascender ao poder. Você precisa modificar a estrutura, modificar o desenho institucional. E essa deve ser uma pauta fundamental do campo progressista, modificar o financiamento da campanha, para que não permita mais grandes doações nem autofinanciamento, e a gente tenha um financiamento popular de pequenas doações, e as pequenas doações, inclusive, com a participação do fundo partidário, como uma coisa que seja dada para a população. A população teria direito a escolher um político para receber uma pequena parcela de dinheiro, R$50 que ficaria no banco no seu nome, só para você decidir para onde vai. Isso daí ajudaria a limpar muito o dinheiro do lobby legal e ilegal que existe. Essas iniciativas combinadas com outras. Se nós tivermos uma política robusta de combate à corrupção, de combater as causas da corrupção, nós podemos, estou falando do campo progressista, defender claramente que nós estamos defendendo o combate à corrupção e não ceder essa bandeira para a direita. E dizer, sim, a corrupção é estrutural no Brasil. E qualquer que seja o partido, seja de esquerda, seja de direita, enquanto se não modificarem as estruturas, vai ocorrer corrupção. Essa é uma posição mais madura e não infantil, que diz, não, nossos candidatos são honestos, os seus são bandidos. Quando uma pessoa diz que do seu lado está a honestidade e do outro lado está toda a corrupção é maldade, eu sei que eu estou lidando com um pensamento infantil. É um pensamento de criança. Você é um malvadão, eu sou bonzinho. Isso não é a realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso. Existe bondade e maldade em todos os lados, em múltiplas pessoas. E para que a honestidade, que o dever público, que um dever cívico seja estimulado, você tem que modificar os desenhos institucionais, você tem que modificar a estrutura. Essa é a única forma de se efetivamente combater a corrupção. Com mais democracia, com mais poder popular, com mais transparência e com mecanismos de financiamento que são mais populares e que concentram menos poder nas oligarquias e no grande capital. Então, gente, isso é fundamental. A esquerda e o campo progressista precisa ter um plano de combate à corrupção, combatendo as causas da corrupção. E quando tiver esse plano, com muitas das ideias que eu disse aqui, a esquerda pode dizer claramente para a população, sim, nós vamos combater a corrupção. Não pensando que nosso lado só tem santinho. Não dizendo que a corrupção de pessoas de esquerda não existiu, porque isso daí é um pensamento infantil da esquerda quando entra nesse jogo. Nós somos bonzinhos, vocês são os malvados. Não. Nós vamos dizer, nós reconhecemos que o ser humano, ele pode e é corrompido em todos os lados. E que a única forma de evitar essa corrupção não é acreditando cegamente em A ou B político, mas acreditando em uma democracia mais robusta, acreditando em um sistema com desenho institucional que inibe, que incentiva um bom comportamento e que pune o mau comportamento e que tem estruturas e instituições preparadas para fazer isso.
Esse é o compromisso fundamental do campo progressista. Se o campo progressista tivesse compromisso, pode chegar para a população e dizer sim que vai combater a corrupção. Mas se disser que vai combater a corrupção, se fazendo de bonzinho e dizendo que o outro lado é malvado, será motivo de chacota por aqueles que já estão convencidos que o campo progressista é representado pela corrupção. Se você tem uma atitude madura, os únicos que vão fazer chacota de você são aqueles que nós nunca iremos convencer. São aqueles que têm uma agenda reacionária. E são aqueles que, sendo bem sincero com vocês, a gente não precisa nem perder nosso tempo. Eles não merecem nosso tempo. Porque são pessoas que defendem valores que são incompatíveis com os nossos. Agora, aqueles que de fato e honestamente querem reduzir a corrupção, podem ser sensibilizados por propostas que atacam as causas da corrupção. E são eleitores possíveis, sim. E esses daí que são honestos, esses daí que de fato querem um Brasil melhor, esses a gente deve ir atrás deles. Os outros, que mesmo quando a gente apresentar propostas, mesmo quando a gente demonstrar que a gente tem compromisso, mesmo assim eles disserem, não, você é do mal, esses são apenas criancinhas. Crianças no pior sentido, que têm um pensamento infantil. Não porque crianças no bom sentido, mas no sentido que eles têm um pensamento que é maniqueísta, que reduz as coisas a bem e mal. Um pensamento que pessoas adultas, que pessoas que querem contribuir com o país, precisam necessariamente superar. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Tem muita coisa que eu não abordei, mas eu abordei o que eu acho que é o mais importante. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Quem sabe você vira apoiador, membro do canal, isso ajuda muito a gente. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.